Olá, ouvintes do Instituto Federal de Brasília. Estamos começando mais um bate-papo e o assunto de hoje é o jogo e o brincar no ensino de ciências. Eu sou o Tiago. Eu sou Benedita. Eu sou o Carlos. Eu sou o Denilson. Eu sou a Lília. Eu sou a Marta Almeida. E eu sou a Raquel. Essa ferramenta metodológica que é extremamente importante para a aprendizagem está muito relacionada ao lúdico e à brincadeira que tem intencionalidades pedagógicas. Marta, mostra a próxima imagem aí. Ao longo da história, foi descoberto que a preparação dos jovens para a guerra, os mini-adultos, né, só lembrando que naquela época não tinha adolescente, tinha mais resultados quando eram utilizadas metodologias lúdicas, como essa brincadeira exemplificada aí na foto, que é muito parecida com o que nós conhecemos hoje como futebol americano. Mas tivemos épocas turvas que esse tipo de metodologia pedagógica foi condenada e julgada como ineficiente, dá para acreditar? Em que consideravam apenas o ensino tradicional e silencioso, com aquele professor que é o que fala e transmite o conhecimento, como o verdadeiro ensino. Até hoje, essas concepções ainda têm raízes ativas. Mas será que não vale a pena aproveitar essa metodologia fantástica para aprimorar a aprendizagem? Vamos conversar mais sobre a potencialidade desses jogos, ou dessas brincadeiras. Mas e aí, Benedita? É jogo ou é brincadeira? Então, vamos discutir, né, entender essa diferença entre jogo e brincadeira. Então, falando aqui um pouco sobre os jogos didáticos, o jogo sempre esteve presente na história da humanidade, né, como o Tiago já falou na introdução. Alguns pesquisadores consideram o jogo como uma das principais bases da civilização, pois eles atuam como recurso que facilita o processo de ensino e aprendizagem. Os jogos didáticos são um diferencial nas aulas, por associar aprendizagem e diversão. Os jogos são uma importante ferramenta para o aprendizado. Além disso, o emprego de atividades lúdicas em sala de aula, como jogos, né, é uma maneira de aumentar a motivação, despertar mais o interesse dos alunos, deixar a aula mais didática e, com isso, melhorar o aprendizado do aluno, né? Os jogos eles são utilizados como um tipo de recurso didático que pode ser usado em diferentes momentos, desde a introdução de um conteúdo até uma revisão de conteúdo. Então, um jogo, para ser considerado um jogo didático, ele tem que estar em equilíbrio a forma lúdica e a forma educativa. Então, essas duas formas elas têm que estar ali no mesmo patamar, né? A forma lúdica e a educativa. A forma lúdica ela está relacionada ao caráter de diversão e prazer que um jogo pode proporcionar, né? Já a forma educativa se refere-se à aprendizagem, às habilidades e os saberes conceituais que um jogo pode proporcionar no processo de ensino e aprendizagem. Verdade, Benedita, meus alunos adoram essas brincadeiras. E eu tô sempre preocupado em colocar o conteúdo dentro do jogo, né? Não só brincar. Agora, o que é interessante, Benedita, é que o jogo sempre fez parte, né, da vida do ser humano. Então, a gente tem que considerar isso também em sala de aula, né? Que uma aula sem esse lado lúdico, né, talvez não seria tão interessante e tão prazeroso para os estudantes. O jogo permite quebrar um pouco, né, dessa, digamos assim, um pouco da aula, só aula tradicional, né? Pode trazer outras abordagens e às vezes causa até um impacto educativo até maior, né, no aprendizado. Então, dando continuidade aqui, por meio de um jogo didático, diversos objetivos podem ser alcançados, né? Como a cognição, que é o desenvolvimento da inteligência e da personalidade, que são importantes para a construção do conhecimento. Que o jogo, ele também, outro objetivo que pode ser alcançado é a afeição, né? Que é o desenvolvimento de quê? Da afetividade, da amizade, dos laços
estreitar os laços de amizade entre as crianças. Então, um outro objetivo que pode ser alcançado é a socialização, né? A socialização, ela é muito importante no processo de aprendizagem na escola, né? É muito importante que os alunos, eles comecem a se socializar e criar ali uma certa amizade, né? Então, essa socialização, ela favorece o processo de ensino e aprendizagem. Nossa, é super habilidade social isso daí, né? É um assunto pouco E, conhecido, mas extremamente importante na educação. Eu gosto desse assunto. acho que merecia ser mais discutido, né? Sem contar, pessoal, que no jogo, né, além do ser prazeroso, é bem divertido a gente estar jogando com o outro, né, com um colega. Então, por isso tem essa questão da socialização, muito importante. Então, um outro objetivo que pode ser alcançado é a motivação, né? Que também é um dos motivos aí bem importantes no processo de ensino e aprendizagem. A criança, por meio de um jogo, ela se sente mais motivada, desenvolve mais a sua curiosidade, a aula flui melhor porque os alunos interagem mais, né? Então, são essas coisas essas coisas positivas que o jogo pode trazer para o processo de ensino e aprendizagem. E você, Benedita, fica motivada ao jogar? Então, eu sempre gostava, nos meus tempos de escola, nossa, eu adorava quando o professor trazia uma dinâmica, uma coisa diferente, né? E marca, né, a nossa vida escolar. A gente sempre lembra daquela aula que é diferenciada. Sim, e aí a gente agora estamos nessa posição de professor, a gente percebe a diferença quando a gente está dando uma aula só teórica, quando a gente propõe uma aula que traz um jogo, traz um quiz, os alunos eles ficam mais motivados, né? Tem aquela ideia de competição, né? Que eles querem estar sempre, um quer estar sempre melhor que o outro, então isso acaba favorecendo de forma positiva, né, a aprendizagem. Sim, ainda tem alguns jogos que desenvolvem o raciocínio lógico do aluno, né? Sim, que é a dama, Os- né? O jogo de dama. Sim, xadrez também, né? Então, e por fim, a gente vai ver aqui qual é a diferença entre jogos e brincadeiras, né? Então, o jogo é uma atividade com regras que se define uma disputa e a brincadeira é o ato ou efeito de brincar, entreter-se. Então, basicamente, a diferença é que o jogo é uma brincadeira sem regras. Já a brincadeira não tem regras. Então, basicamente, a diferença é essa, entre jogo e brincadeira. Né? Então, deixa eu ver se eu entendi, Benedita. O jogo é uma brincadeira com regras, é isso? Sim, sim. E a brincadeira, por si só, ela já traz esse ato de divertir-se, do ser lúdico, né? Isso. O jogo você Entendi. tem que ter todas aquelas regras, né? De como jogar, você tem que seguir, os jogadores têm que seguir aquelas regras. Já a brincadeira é algo mais espontâneo. Então, continuando a nossa discussão, agora iremos falar sobre o ensino de ciências e sua relação com a ludicidade. Para a gente começar, a gente precisa entender a etimologia da palavra lúdico. Ele é um termo que é derivado do latim e significa jogo. Só que com o passar do tempo, foram surgindo várias definições, vários significados, e a palavra lúdico ela passou a ser utilizada para toda atividade com caráter de divertimento. Então, tudo que é divertimento, a pessoa lembra em lúdico. Piaget dizia que existem 3 maneiras de atividades lúdicas que determinam a evolução do jogo no indivíduo. Que são o jogo de exercício senso-motor, jogo simbólico e jogo de regras. Vamos entender o que significa cada um desses jogos. O jogo senso-sensório-motor é aquele que ele surge nas atividades mais simples. A finalidade dele é o prazer do funcionamento. Ele consiste na repetição de gestos e movimentos simples. Um exemplo é o agitar dos braços, sacudir objetos, emitir sons, pular, correr, enfim. Agora, falando um pouco sobre os jogos simbólicos.
são jogos de uma espécie de imitação ou imaginação. Aquela fase da criança onde ela consegue imaginar que tudo é outra coisa. Um cabo de vassoura se transforma num cavalo, uma caixa de fósforo se transforma em um carro. E, além disso, a criança ela começa a assumir papéis. Ela brinca de mãe, filho, professor e aluno. Por fim, temos os jogos de regras, que é um jogo que ele se caracteriza por um conjunto de leis. E quem não cumpre essas leis, ele normalmente é penalizado. É um tipo de jogo que costuma gerar competição entre os indivíduos. Exemplos disso é o que? O futebol, o basquete e o vôlei. Dando continuidade aqui, no próximo slide, vemos um pouco sobre como vem sendo tratado a ludicidade na educação atualmente, que vem sendo amplamente discutido entre diversos autores. No entanto, nem sempre foi assim. Isso por quê? Porque antigamente os profissionais da educação viam o brincar simplesmente pelo brincar. Achavam que na hora da brincadeira era simplesmente um momento de distração e não se observava que a partir desse brincar poderia ser obtido algumas coisas para a educação. A criança não estava somente num momento de prazer, mas dali poderia ser tirado uma grande aprendizagem. Esse foi um erro que foi cometido principalmente dentro do ensino de ciências. E teve uma grande perda porque a gente sabe que por meio do método lúdico, a criança ela pode aprender muito mais do que simplesmente pelas aulas tradicionais. Lília, você poderia nos explicar algumas das vantagens do ensino com a ludicidade? Sim, vamos lá então falar das vantagens de se utilizar então os jogos no ensino de ciência. A primeira coisa assim, que a gente tem que dizer é que diversos autores já afirmaram que as atividades lúdicas é uma excelente metodologia no processo de ensino-aprendizagem. Ela vai ser eficiente ali para promover a construção do conhecimento, mas de forma estimulante. Ela vai tornar mais atrativo para o aluno. Como a gente falou, né? O aluno se sente mais interessado, ele se sente mais motivado, vai despertar a curiosidade e a vontade de aprender por ele achar ali que é um jogo, que é uma brincadeira. Sei que não é uma brincadeira, vai ser um jogo mesmo. Então ele se torna mais atraído pela aquela atividade lúdica, possibilitando assim então uma melhor aprendizagem. Acaba também que o aluno começa a se interessar na contextualização, porque esses jogos a gente consegue contextualizar com o mundo real ali do estudante. Então a gente começa a trazer, então, uma atividade mais contextualizada, então ele começa a entender como aquele conhecimento, como aquele conteúdo ali se contextualiza com o mundo dele, com o mundo real, como que ele pode aplicar aquele conhecimento. As atividades lúdicas, então, elas não levam só à memorização do assunto, ele não vai apenas decorar como numa aula tradicional. Então, ele vai induzir ao raciocínio, vai induzir a reflexão. Então, o aluno vai começar a ser um pouco mais reflexivo, ser um pouco mais crítico por meio dessas atividades. E as atividades lúdicas também, ela permite desenvolver diferentes competências, que era o que a gente estava falando. O fato dele estar interagindo com demais pessoas, né, com os colegas dele, permite ele desenvolver as competências da comunicação, da relação interpessoal, da liderança, do trabalho em equipe, da competitividade, da cooperação. Então, essas atividades, o trabalhar em grupo, trabalhar em equipe, ela promove essas competências, desenvolve essas competências no aluno. E além de desenvolver essas competências que foram citadas, ela também atua no desenvolvimento afetivo, motor, cognitivo, social e moral, além da aquisição do conhecimento. Então, ela está trabalhando ali com várias áreas ali do desenvolvimento daquele estudante. Então, são essas, assim, as vantagens que a gente pode estar trazendo com o uso dos jogos no ensino de ciências. Eu já estou super animado aqui, já estou pensando em várias estratégias que eu vou usar com os meus alunos. Quem sabe, além de aprender, eles também desenvolvem competências para a vida adulta deles, né? Sim, Verdade, Thiago e Lilian. Muito interessante o que você falou. Sim, marca bastante a vida do aluno, não é só adquirir conhecimento, mas também trabalha muito mais coisa no próprio estudante. Quais seriam as limitações?
Conforme a Lília falou, nós já percebemos que os jogos educacionais, eles são uma excelente estratégia no processo de ensino-aprendizagem. Só que quando essa estratégia, ela não é bem utilizada, como, por exemplo, a aplicação de jogos sem sem objetivos, sem base conceitual, sem o esclarecimento das regras, com o professor interferindo frequentemente, ou até mesmo quando o professor ele faz essa coerção, ele obriga o aluno a jogar, isso acaba com a voluntariedade e a ludicidade. Os objetivos não vão ser alcançados e as desvantagens, nesse caso, elas serão maiores do que as vantagens. Outro fator também que é limitante é o tempo gasto na realização das atividades, que geralmente é maior do que aquele que foi planejado pelo professor. E se o professor não estiver preparado, não ter feito um bom planejamento, pode haver uma perda de outros conteúdos pela falta do tempo. E também tem o fato de que, quando um jogo ele é mal planejado, mal aplicado, na verdade, ele vai ter um caráter puramente aleatório. Os alunos vão jogar por jogar, vai ser uma brincadeira, né? Então, nós podemos perceber que as limitações na utilização dos jogos, elas estão muito associadas com a falta de planejamento. Eu acredito que quando um professor ele faz um bom planejamento, ele nem precisa se preocupar com essas limitações que a gente acabou de falar aqui. Bom, agora vamos falar de alguns exemplos de jogos. Esse primeiro jogo aí é a trilha, Passeio pelo Jardim Zoológico. São 4 participantes, tendo a trilha como componente, um dado e 4 marcadores. O objetivo é proporcionar ao aluno acesso a informação importante sobre os animais e também como se deve tratar os animais que vivem em um jardim zoológico. Ao percorrer da trilha, os jogadores, cada casa tem uma informação. Por exemplo, a característica desse animal, se pode ou não alimentar o animal. Tem uma informação também que não pode bater no vidro. Então, vence quem chegar no final da trilha. Aí o próximo jogo é o jogo da velha científica. São 3 pessoas, um juiz, são 3 pessoas. Aí um juiz e 2 jogadores. O juiz vai ter essa lista de animais que está à direita aí, que contém a classe e a ordem. Os 2 jogadores vão ficar no jogo da velha com as tampinhas. Aí o juiz vai falar o animal, o nome de um animal, por exemplo, leão. E o jogador que está na vez vai ter que falar a classe e a ordem desse animal. Se o jogador acertar a classe e a ordem, ele tem direito de colocar a tampinha em uma da casinha do jogo da velha. Por exemplo, o leão é um mamífero e carnívoro. Então, se o aluno acertar, ele coloca uma tampinha em uma casinha. E o próximo jogo é a Fisiologia e Anatomia Humana. São separados 7 alunos, um juiz, não, 7 alunos, sendo um juiz e 2 equipes de 3 integrantes. Aí tem o banner que contém o corpo humano e tem as regras na caixinha. E dentro dessa caixinha tem as fichas. Essas fichas contêm perguntas referente ao corpo, referente aos órgãos do corpo. Aí o juiz vai pegar uma cartinha dessa, vai ler, aí a equipe que responder primeiro qual é o órgão referente à pergunta, coloca um botão no órgão referente à pergunta do juiz. E aí, Carlos, tem mais alguma coisa aí pra gente? Temos sim, temos sim. Analisando o que você explicou, Denilson, eu achei bem interessante e a gente pode perceber que cada jogo realmente tem as suas regras e elas precisam ser, obviamente, obedecidas no momento do jogar e do brincar. Bom, pessoal, considerando aqui todas as falas dos meus companheiros, meus amigos aqui, nós podemos constatar que o jogo, né, como o Thiago falou no início, o jogo nem sempre foi visto como didático, como a ideia de o jogo encontra-se associada ao prazer, né,
Então, existia esse pensamento que o jogo era só associado ao prazer, ele era tido como um pouco importante para a formação da criança. Sendo assim, a utilização do jogo como meio educativo levou-se um processo a ser aceito no ambiente educacional. E isso houve alguns atrasos, né? A gente poderia aproveitar mais dos jogos, aliado o jogo à questão educativa. Mas isso aí foi um processo e levou-se um tempo para que as escolas considerassem que o jogo seria algo benéfico associado ao processo de ensino e aprendizagem. Pode passar para o próximo slide. Sabe o que eu gostei muito, Carlos? É que todas essas ideias de jogos, né, quando a gente pensa sobre elas, você começa a pensar em várias adaptações no seu conteúdo, né? Porque, tipo assim, ah, beleza, o jogo é sobre animal, mas o meu conteúdo é de matemática, ou o meu conteúdo é de química, né? Mas eu já começo a pensar ali, a criatividade começa a borbulhar, como é que eu posso usar isso daí com meus alunos? Eu acho que eles vão se sentir bem mais motivados, né? Do que só copiar e responder exercício. Exatamente. Então, o jogo ele proporciona, né, vários momentos assim de prazer para os alunos, aliado com essa questão educativa. Dando continuidade, o lúdico, como foi falado muito bem aí, é uma ferramenta de suma importância nas práticas pedagógicas, pois podem tornar o ensino mais prazeroso para os alunos. Então, quando o aluno ele está ali participando da aula e o professor ele vai falar assim, olha, vamos fazer um joguinho aqui para a gente poder trabalhar, dar continuidade às discussões que a gente está fazendo aqui em sala de aula, aí prontamente os alunos se motivam, ficam animados e querem participar. E a gente vê, geralmente, no rostinho, né, do aluno, aquele prazer, aquela felicidade de estar participando daquela aula. Bom, o jogo não é o fim, mas o eixo que conduz a um conteúdo didático específico, resultando em um empréstimo da ação lúdica para aquisição de informações. Ou seja, então o lúdico, o jogo, ele é um instrumento, né? O professor ele pode utilizar o jogo como seu aliado para facilitar, né, ou favorecer o aprendizado dos alunos. Então, uma forma estratégica que o professor pode utilizar. Então, o jogo em si, ele não é o que vai definir todo o processo, né? Mas sim a condução dele, né? Então, ele é um eixo condutor, ele é um instrumento. Então, a gente tem que deixar ficar claro essa questão, né? Que o jogo, ele por si só, ele não vai definir o aprendizado, mas como o professor vai conduzir aquele jogo para alcançar aquele objetivo, que é o conhecimento dos alunos. Bom, nós temos aqui as atividades com jogos, elas podem ser utilizadas para reforçar ou recuperar habilidades de que os alunos necessitam. Então, o jogo aqui ele pode ser uma estratégia, né? Então, por exemplo, o professor ele pode aplicar um conteúdo e ele vai utilizar o jogo para reforçar aquele conteúdo, ou simplesmente para verificar ou constatar aonde que aquele aluno está com dificuldade de aprendizagem. Então, pode ser também utilizado como estratégias de recuperação, né, de reforço escolar, entre outros. Podemos dizer que as atividades com jogos permitem ao professor identificar, diagnosticar alguns erros de aprendizagem, as atitudes e principalmente as dificuldades dos alunos. Então, como eu havia dito, né? Então, são estratégias que o professor vai utilizar. Então, ele vai ver o momento certo, pode ser no início das aulas, após a explicação do conteúdo, durante, ou seja, o professor ele vai identificar aquele melhor momento para aplicar esses jogos e facilitar o aprendizado dos alunos. Finalizando, né, nós podemos constatar que o jogo deve ter sempre um caráter desafiador para o educando, né? Então, você não vai colocar ali, aplicar aquele jogo, vão pensar no jogo simplesmente para entreter as crianças. Não, o objetivo é
ação educativa, né? Então, quando você coloca um jogo, ali você cria uma expectativa para o aluno, ele vai querer ali resolver aquele problema, né, daquele jogo proposto. Então, ele tem que ter um caráter desafiador, que você vai instigar o aluno a querer resolver aquele problema, né? Então, esse caráter desafiador tem que estar acompanhado de um planejamento educacional com objetivos propostos pelo educador. Então, não é simplesmente aplicar o jogo por aplicar, né, como a colega falou, só para entreter, né? Então, precisa estar associado a algo intencional, ao objetivo que é a aprendizagem. Então, é isso, meus amigos. Fechando aqui essa explicação, eu queria deixar aqui a fala da Tesani, que ela diz assim, ó, o jogo não é simplesmente um passatempo para distrair os alunos. Ao contrário, corresponde a uma profunda exigência do organismo e ocupa lugar de extraordinária importância na educação escolar. Então, o jogo ele tem a sua importância, sim, na escola, com o professor e com os alunos, nesse momento aí de ensino e aprendizagem. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.